paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 5. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 5. Quero louvar a Deus pela oportunidade. Agradecer a Deus por poder estar fazendo aquilo que eu mais amo, que é pregar a palavra de Deus. Lucas, capítulo 5, versículo 1, a Bíblia nos diz: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão apertava de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou em um dos barcos que pertencia a Simão. Repita comigo: Simão. Simão. E pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, Jesus disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas e lance a rede para pescar. Simão responde: mestre, me esforcei a noite toda e não peguei nada, mas sobre a tua palavra vou lançar a rede. Não, você me entendeu? Tendo acabado de falar, Jesus disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e disse: lance a rede para pescar. Simão respondeu: mestre, me esforcei a noite toda e não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar. Pode se assentar nessa noite, glorificando o nome do Senhor. Feche os teus olhos e curva a sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, aqui nós estamos diante da tua presença. Sabemos, Pai, que não há lugar melhor, Senhor. Ó Deus, nós já podemos sentir a tua glória sobre essa casa, Deus. Mas nós já podemos sentir, Deus, a doce presença do Espírito Santo sobre esse ambiente. Senhor, eu te peço, Pai, que essa mensagem, Senhor, está penetrando os nossos corações. Porque, Deus, nós sabemos, Pai, que a tua palavra tem poder de curar, de salvar e de libertar. Ó Deus, levanta aquele que está caído, fortalece aquele que está fraco, dá ânimo para aquele que está desanimado, e que no final desse culto nós possamos dizer: glória seja dada a Deus, porque mais uma vez o Senhor manifestará a sua glória, em nome de Jesus. Amém. A história que nós acabamos de ler vai nos dizer sobre a chamada de Jesus aos primeiros discípulos. A Bíblia nos conta que Jesus estava à beira do lago, pregando a palavra de Deus. Só que a história vai nos dizer que Jesus estava pregando para um pequeno povo. De repente se reúne uma multidão, porque aonde a palavra está sendo pregada, uma grande multidão se reúne. Aonde tem presença de Deus, uma grande multidão se reúne. Glória a Deus. Jesus está pregando a palavra na beira da praia, e de repente Jesus olha para o mar. Quando Jesus olha para o mar, Jesus enxerga 2 barcos naquele mar. E Jesus enxerga uma cena muito comum naquela época, porque os pescadores estavam lavando as suas redes. E aquilo era muito comum, porque após uma grande pesca, realmente os pescadores lavavam as suas redes. Eles não deixavam as redes sujas para outro dia, porque a rede poderia ficar fraca e a rede poderia quebrar. Quando Jesus olha para o mar, Jesus avista 2 barcos. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus decide falar algo. E o que Jesus decide falar é: vou entrar em um desses barcos. A Bíblia vai nos dizer que Jesus toma conta do barco de um homem por nome de Simão, também conhecido como Pedro por muitos. Quando Jesus se apodera do barco de Pedro, a história vai nos dizer que Jesus se assenta no barco e começa a pregar para a multidão de dentro do barco de Pedro. Agora imagina comigo o diálogo de Jesus com Pedro. Jesus pedindo o barco para Pedro. Nós temos que relatar que Pedro era especialista em pescaria. Pedro era um homem que conhecia a respeito do mar. Pedro era um homem que conhecia a respeito de pesca. Porém a Bíblia vai nos dizer que Jesus era conhecido como carpinteiro. Jesus não conhecia sobre o mar, Jesus não conhecia sobre a pesca, Jesus não conhecia sobre as redes. E agora Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, me empresta o teu barco. Eu imagino Pedro olhando para Jesus e dizendo: mestre, o Senhor vai pegar meu barco para pescar? Eu imagino Jesus olhando para Pedro e dizendo: eu não vou pescar peixe, eu vou pescar almas.
Me empresta o teu barco, porque é do teu barco que vai sair o alimento para essas pessoas. Jesus entra no barco de Pedro. Eu imagino comigo, quando Jesus entra no barco de Pedro, as pessoas do outro barco ficam se perguntando: por que Jesus escolheu o barco de Pedro e não o meu? Por que Jesus decidiu entrar no barco de Pedro e não no meu barco? Porque Jesus decidiu se apoderar do barco de Pedro e não do meu. E também não é diferente na nossa geração. Muitas pessoas olham para mim e para você e se perguntam: por que Deus escolheu ele e não eu? Porque Deus decidiu derramar unção sobre a cabeça dele e não sobre a minha. Mas nessa noite eu vim pregar sobre aquele Deus que levanta quem quer, na hora que quer, no momento que quer. Porque a glória que está nas mãos dele faz aquele que está caído ficar de pé. A Bíblia nos diz que Jesus se assenta no barco de Pedro e começa a pregar para uma grande multidão. Após Jesus terminar de pregar a palavra, a Bíblia vai nos dizer que Jesus olha para Pedro e dá uma ordem para Pedro: Pedro, pega o teu barco da beira da praia e direciona o teu barco para águas mais profundas. Pedro, pega o teu barco da beira da margem e direciona o teu barco para as profundezas do mar. Quando Jesus diz isso para Pedro, Pedro cumpre essa ordem. E aqui eu entendo o verdadeiro sentido dessa palavra. Porque quando Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, pega o teu barco da beira da praia e direciona o teu barco para águas mais profundas, era Jesus olhando para Pedro e dizendo: Pedro, o raso não te serve mais, eu quero te levar mais profundo. Pedro, o raso não te serve mais, eu quero te levar para uma nova profundidade. E talvez você entrou aqui hoje dentro dessa casa, teve uma noite cansativa, teve uma noite frustrante, passou por dias difíceis, passou por momentos complicados, e só Deus sabe como é que você entrou aqui dentro dessa casa hoje. Mas o mesmo Jesus que apareceu na beira da praia para Pedro é o mesmo Jesus que está aparecendo nessa noite para mim e para você. Jesus olha para Pedro e vai dizer: Pedro, pega o teu barco da beira da praia e direciona o teu barco profundo. Em outras palavras, era Jesus dizendo: Pedro, barco parado não tem a possibilidade de pegar peixe. Barco parado não tem a possibilidade de ter algum resultado. Barco parado não tem a possibilidade de acontecer o sobrenatural. Pedro tinha passado por uma noite difícil. Pedro tinha passado por uma noite cansativa. Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, direciona o teu barco profundo. Aí eu imagino Pedro olhando para Jesus e dizendo: Mestre, eu não tenho força para levar o meu barco profundo. Mestre, eu não tenho força para direcionar o meu barco. Talvez você entrou aqui hoje da mesma maneira, dizendo: Senhor, eu não tenho força para me movimentar mais, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para buscar, eu não tenho força para clamar, eu não tenho força para dobrar os meus joelhos e falar com Deus. Mas nessa noite eu vim com autoridade profética sobre a minha vida para profetizar sobre a tua. Porque nessa noite Jesus está aparecendo na beira da praia, está se levantando ao teu favor e está dizendo: começa a direcionar o teu barco profundo, começa a levar o teu barco profundo. Por quê? Porque o raso não te serve mais. Jesus desceu dentro dessa casa, está pegando nas mãos de alguém que tem mão para levantar e boca para dar glória, está dizendo: começa a direcionar o teu barco profundo, porque o raso não é mais para você. Eu vim profetizar para alguém que está vivendo debaixo de caos. Eu vim profetizar sobre a vida de alguém que está vivendo debaixo de guerra. E talvez o teu barco está parado porque você não tem mais força para se movimentar. Mas eu vim dizer que aquele mesmo que levou o barco de Pedro para a profundidade é o mesmo que desceu aqui para levar o teu também. Jesus está dizendo: direciona o teu barco profundo, porque você vai viver coisas extraordinárias. Estou sentindo de profetizar nessa noite. Jesus está dizendo: direciona o teu barco profundo, porque você vai começar a viver coisas sobrenaturais. Direciona o teu barco profundo, que você vai começar a viver o sobrenatural de Deus. Deus está pegando nas mãos de alguém e está dizendo: o raso não te serve mais. Direciona o barco profundo, direciona o barco profundo. Só quem vai direcionar o barco profundo nessa noite, já levante a tua mão para cima e entrega a glória para Jesus. Aleluia. Estou sentindo Jesus aqui. Quando Pedro direciona o barco profundo, a Bíblia vai dizer que Jesus olha para Pedro da beira da praia e diz: Pedro, lança a tua rede no mar. Aí o engraçado é que Pedro vai olhar para Jesus e vai contar a noite decepcionante que ele teve. Porque Pedro olha para ele e diz: Mestre, eu passei a noite toda tentando, pastora.
Eu passei a noite toda me esforçando. Eu passei a noite toda tentando. E nós temos que relatar que Pedro era alguém que entendia de pesca. Ou seja, se Pedro não pescou naquele dia era porque, segundo o ditado por aí, o mar não estava para peixe. Pedro olhou para Jesus e disse: mestre, eu conheço a respeito de pesca. Eu passei a noite toda pescando. Eu passei a noite toda tentando. Eu passei a noite toda me esforçando, mas eu não peguei nada. Em outras palavras, era Pedro dizendo para Jesus: mestre, eu passei a noite toda tentando me esforçar, mas eu nada peguei. Mestre, eu tive uma noite difícil, eu tive uma noite frustrante, eu tive uma noite decepcionante. Senhor, eu não tenho mais força para lançar a rede no mar outra vez. Senhor, eu não tenho mais fé para lançar a rede no mar outra vez. E talvez você entrou aqui dentro dessa casa da mesma forma. Talvez você entrou aqui dentro dessa casa da mesma maneira. Tem pessoas chorando porque está entendendo a mensagem. É que talvez eu estou pregando para bom Pedro nessa noite, que passou por uma noite difícil, que passou por uma noite de tristeza. Talvez eu estou pregando para bom Pedro dentro dessa casa, que passou por uma noite decepcionante, passou por uma noite difícil, mas Deus me trouxe como profeta nessa noite para dizer: não é hora de você parar, Pedro, porque eu tenho uma pesca extraordinária para você. Não é hora de você voltar para trás, Pedro, porque eu tenho uma pesca sobrenatural para você. Eu vou liberar uma palavra sobre a vida de alguém nessa noite que acredita e que recebe profecia de Deus. Deus está dizendo: Pedro, começa a lançar a tua rede de novo. Por quê? Porque você entendia de pesca, mas não pegou. Você entendia de rede, mas não pescou. Você entendia sobre o mar, mas não pegou. Porque você tinha tudo, Pedro, mas no teu barco faltava a minha presença. Você tinha tudo, Pedro, mas no teu barco faltava a minha palavra. Mas Deus desceu aqui hoje dentro dessa casa, está olhando para o Pedro e está dizendo: a palavra foi liberada, lança a rede de novo. A palavra já foi decretada, lança a rede de novo. A palavra já foi liberada, lança a rede mais uma vez. Lança a rede, Pedro. Pedro olha para Jesus e diz: mestre, eu passei a noite toda tentando. E Jesus está olhando para ele dizendo: lança a rede. Mas Senhor, eu passei a noite toda me esforçando. E Jesus está olhando para ele dizendo: lança a rede. Senhor, eu passei a noite toda tentando, eu passei a noite toda me esforçando para pescar. Mas Jesus está olhando para ele dizendo: lança a rede. Aí foi a parte do Espírito Santo falou comigo e disse: as tuas frustrações não é maior do que a minha palavra. As tuas decepções não é maior do que a minha palavra. As tuas frustrações não é maior do que a palavra que eu liberei sobre a tua vida. Eu vim profetizar sobre a vida de alguém, dizer que se Jesus falou que você vai chegar, você vai chegar. Se Jesus falou que você vai conquistar, você vai conquistar. Se Jesus falou que você vai romper, você vai romper. E talvez você entrou aqui hoje dentro dessa casa e está dizendo: eu não tenho nada para oferecer para Deus, eu não tenho condição financeira, eu não sou reconhecido diante da sociedade, eu não sou reconhecido diante da minha casa. Mas os céus me trouxe aqui nessa noite para dizer: não se preocupa, você não pode ter nada, mas você tem promessa. Você não pode ter nada, mas você tem palavra. Alguém já levantou a mão lá atrás, eu vou profetizar. Deus está dizendo para alguém: segura a palavra que Ele liberou sobre a tua vida. Porque se você tem palavra, você tem tudo. Se você tem promessa, você tem tudo. Pode se levantar, capeta. Se você tiver palavra, você passa por cima. Pode se levantar o diabo que quiser. Se você tem palavra, você passa por cima. Nessa noite eu não estou pregando para um povo qualquer, mas nessa noite eu estou pregando para alguém que decidiu se levantar para ser cheio da palavra. Cadê você? Cadê você? Nessa noite eu estou pregando para alguém que talvez teve uma noite frustrante, talvez teve uma noite difícil, mas se entrou por essas portas é porque está dizendo: eu quero ser cheio da palavra, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio da presença de Deus. Eu vim profetizar que a noite frustrante que você teve não vai anular a promessa que está sobre a tua vida. Aleluia. Senhor, eu lancei a rede a noite toda. Senhor, eu pesquei a noite toda. Jesus está olhando para ele dizendo: Pedro, lança a rede.
Só que o mais interessante é que quando Jesus manda ele lançar a rede, Pedro vai pescar, sim ou não? Sim ou não? Tem alguém comigo aqui, sim ou não? A Bíblia vai nos dizer que Pedro pesca tanto peixe, que a rede já começa a rasgar. E Pedro tem que dar um sinal para as pessoas que estão do outro barco e dizer: vem me ajudar porque a pesca está demais. Mas peraí, é o mesmo Pedro que teve a noite difícil, é o mesmo Pedro que teve uma noite complicada, é o mesmo Pedro que teve uma noite de pescaria decepcionante. Só que quando Jesus libera uma palavra sobre a vida de alguém, quando Jesus decide liberar uma palavra sobre a vida de alguém, eu não sei se você está entendendo, mas nessa noite eu não vim pregar sobre chave de carro, nessa noite eu não vim pregar sobre chave de casa, nessa noite eu não vim pregar que Deus vai te dar isso ou que Deus vai te dar aquilo, nessa noite eu não vim pregar sobre A ou sobre B, nessa noite eu não vim pregar sobre a filosofia humana, sobre a sociologia humana, nessa noite eu não vim pregar sobre escatologia, não. Essa noite eu vim pregar sobre aquele que decidiu liberar uma palavra sobre a tua vida. Essa noite eu vim pregar sobre aquele que decidiu liberar uma palavra sobre você. Nessa noite eu vim pregar sobre aquele que decidiu liberar uma palavra sobre a tua casa. Tudo está falando que você não vai conseguir, mas ele olhou para você e disse: você vai conseguir. Tudo está falando que você não vai romper, mas ele olhou para você e disse: você vai romper. O inferno está olhando e dizendo: essa igreja vai fechar, mas ele olhou e disse: essa igreja vai romper. Pode começar a procurar outro lugar, pode começar a procurar outro espaço. O diabo está olhando para os pastores e dizendo: não vai aguentar de tanta guerra, não vai aguentar de tanta luta, não vai aguentar de tanta peleja. Mas ele desceu nessa noite para dizer: eu estou liberando a palavra, eu estou dizendo: vocês podem tudo naquele que te fortalece. Eu sinto uma graça sobre a minha cabeça para pregar e dizer que você vai chegar, porque ele falou que você vai chegar. Você vai romper, porque ele falou que você vai romper. Eu vim profetizar a Bíblia nessa noite, porque a palavra vai dizer que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. O diabo não vai destruir a tua casa, o diabo não destrói teu casamento, o diabo não destrói a tua família, porque você tem palavra sobre a tua vida. Pedro pesca. Quando Pedro pesca, Pedro pega uma grande quantidade de peixe. Eu já estou encerrando. Quando Pedro pega essa grande quantidade de peixe, a Bíblia diz que Pedro chama as pessoas do outro barco para ajudar, e as pessoas ajudam. Só que o mais interessante é que quando Pedro termina de pescar, Pedro coloca o barco no mesmo lugar aonde ele tinha deixado na noite decepcionante. Pedro coloca o barco no mesmo lugar onde ele tinha deixado na noite frustrada. E a história vai nos dizer que Pedro sai do barco e se prostra nos pés de Jesus. Quando Pedro se prostra nos pés de Jesus, Pedro olha para Jesus e diz: mestre, afasta-te de mim, porque sou homem pecador e não sou digno de sentir a tua presença. Mas a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você tem pouca fé, mas a partir de hoje você não será mais pescador de peixes. A partir de hoje eu vou te fazer pescador de almas. A partir de hoje você não será mais pescador de peixes. A partir de hoje eu vou te fazer pescador de almas. Aí nós podemos entender que o chamado de Pedro surge em meio à dificuldade. Aqui nós podemos entender, pastor, que o chamado de Pedro surge em meio às dores. Aqui nós podemos entender que o chamado de Pedro, pastor Diego, surge em meio às lágrimas. E nessa noite eu vim profetizar para alguém aqui que ministério não é gerado debaixo de tapinha nas costas. Ministério não é gerado debaixo de sorriso. Ministério não é gerado debaixo de elogios. Mas Deus falou comigo um dia dentro do meu quarto: o verdadeiro ministério é gerado no útero do sofrimento. O verdadeiro ministério é gerado com lágrima nos olhos. O verdadeiro ministério é gerado quando você está quebrado e você está moído. Talvez eu vim pregar para alguém nessa noite que está olhando e está dizendo:
estou passando são lutas tão travadas, são dias tão difíceis, mas eu vim dizer que essa luta não vai te matar. É apenas Deus gerando ministério em você. É apenas Deus gerando ministério em você. Tem alguém que acredita nisso? Levante a mão. Ele está gerando ministério. Ele está trazendo ministério. Ele está fortalecendo o ministério. É no meio dessa depressão que ele gera o ministério. É no meio da ansiedade que ele gera o ministério. É no meio da perseguição que ele vai fazer você gerar o ministério. O ministério de Pedro é gerado debaixo de lágrimas. O ministério de Pedro é gerado debaixo de uma noite frustrante. O ministério de Pedro é gerado debaixo de uma noite complicada. O ministério de Pedro é gerado debaixo de uma noite difícil. Aqui Deus me fez entender. E o interessante é que Jesus, pastor Maurício, olha para Pedro e diz: Pedro, você pescou, mas agora que você pescou, faz o seguinte: larga tudo e me segue. Larga tudo e me segue. Pedro queria peixes, mas Jesus queria Pedro. Pedro só estava focado nos peixes, mas Jesus estava focado em Pedro. Eu fiquei me perguntando: Deus, por que o Senhor não falou para Pedro seguir o Senhor quando o barco estava vazio? Jesus falou comigo: até hoje você não entendeu o verdadeiro sentido do Evangelho. O verdadeiro sentido do Evangelho é renúncia, e renunciar a barco vazio é muito fácil. Renunciar a barco vazio é muito fácil. Mas o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, renuncia tudo quando o barco está cheio de peixe. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, renuncia tudo quando as coisas estão boas. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, larga tudo e me segue. Eu imagino comigo os discípulos olhando para Pedro e dizendo: Pedro, tu vai largar o barco cheio de peixe para trás. Pedro, tu vai largar uma pescaria maravilhosa dessa para trás, Bispa Célia. Pedro, tu vai largar uma pesca maravilhosa dessa para trás. Aí eu imagino Pedro olhando para a pesca e Pedro olhando para Jesus. Pedro olhando para os peixes e Pedro olhando para Jesus. Pedro olhando para o barco e Pedro olhando para Jesus e dizendo: aquele que me fez pescar é maior do que a pesca que eu pesquei. Aquele que me fez pescar é maior do que a pesca que eu pesquei. Aí o mesmo Pedro que está dizendo: eu vou largar tudo para seguir, é o mesmo Pedro que ao decorrer da chamada começa a entender que valeu a pena largar tudo por amor a Jesus. Porque o mesmo Pedro que teve a noite frustrante é o mesmo Pedro que João capítulo 6 versículo 68 vai dizer: para onde é que eu irei, se só o Senhor tem palavra de vida. O mesmo Pedro que largou tudo para seguir ele é o mesmo Pedro que no livro de Atos está subindo às 3 horas da tarde para o templo para orar, e na beira da porta formosa tem um coxo. Pedro olha para ele e diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Eu recebi na beira da praia autoridade, então eu libero sobre a tua vida. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Pedro estava orando e dizendo: coisas terrenas eu não tenho para te oferecer, porque eu deixei as coisas terrenas para trás, eu deixei os peixes para trás, eu deixei os barcos para trás, mas o que eu tenho para te oferecer é água espiritual. Recebe cura, recebe libertação. Levanta e anda, levanta e anda. Essa igreja talvez não possa ter algo terreno para te oferecer, mas eu tenho certeza que os pastores dentro dessa casa têm algo espiritual para te oferecer. Levanta e anda, levanta e anda.
Mas Pedro, tu vai deixar o barco para trás. Jesus estava olhando para Pedro e dizendo: Pedro, você não vai ser mais um simples pescador, vou te fazer apóstolo. Pedro vai deixar o barco para trás. Jesus estava olhando para ele e dizendo: me segue, porque a partir de hoje você não vai pegar 150 peixes. Na primeira pregação vão se render 3.000 almas. Pedro, me segue, porque a partir de hoje não vou te conhecer pela peça que você pratica. A partir de hoje vou te conhecer pelo homem que eu levantei, e aonde você passar até a sombra vai curar. Jesus está levantando algum Pedro aqui hoje. Se tem glória, entrega glória. Se tem aleluia, entrega aleluia, Pai. Rompe essa barreira, rompe essa dificuldade, rompe essa frieza. E começa a entregar glória, porque Ele está te chamando para algo mais profundo. Ele está te convidando para viver algo mais profundo. Ele está começando a te chamar para viver algo mais profundo. Aleluia! Aí eu imagino comigo as pessoas olhando para Pedro e dizendo: Pedro, tu pode até seguir ele, mas os peixes não vai. Mas Deus falou comigo: a presença que eu te dou vai suprir todas as ausências que você tem. A presença que eu tenho para trazer sobre a tua vida vai suprir todas as ausências que você teve. Talvez você entrou aqui hoje, a tua casa está uma bagunça. Talvez você entrou aqui hoje, teu ministério está caído. Talvez você entrou aqui hoje, a tua vida espiritual está decadente. Talvez você entrou aqui hoje passando pela dor do luto, passando pela dor da perda. Mas Deus está dizendo: a presença que Ele está trazendo sobre ti vai suprir tudo que você perdeu no teu passado. Aleluia! Glória a Deus! Fecha os seus olhos, vai. Fecha os seus olhos para adorar aquele que pode.